olha só, gente, hoje no nosso quadro de saúde nós vamos falar sobre o hormônio do crescimento. E o nosso convidado, né, o médico endocrinologista, né, o Dr. Mário Toscano Filho. Como eu falei, a participação de vocês aí de casa é importante também através do nosso WhatsApp, né? Mande aí sua pergunta também nesse nosso bate-papo dessa tarde. Primeiro lugar, boa tarde, Mário, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar do teu programa. Mário, mas eu queria que você começasse até explicando pra gente sobre esse hormônio do crescimento. Até para as pessoas em casa aí já começarem a participar com a gente também. Então vamos lá. Bom, o hormônio do crescimento é o conhecido GH, né, da sigla em inglês, é Growing Hormone, e é um hormônio produzido na glândula hipófise, que é uma glândula localizada na base do nosso cérebro, conhecida antigamente por glândula pituitária. E esse hormônio é secretado, então, pela hipófise. E, por outro lado, o IGF-1, que é secretado pelo fígado. O IGF-1 é o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1. E, na verdade, ele é uma fração periférica que representa o hormônio do GH, certo? Na fração dosada do sangue periférico. Então, esse hormônio do crescimento, ele age no crescimento das placas ósseas e das placas de cartilagem. Então, é responsável pelo crescimento, de fato, do nosso crescimento, desde a infância. Mário, e quais que são os fatores que levam à falta ou excesso desse hormônio? Então, é o seguinte, quando existe a deficiência da produção do hormônio do crescimento, então uma hipofunção da hipófise, ou seja, da pituitária, nós temos um diagnóstico chamado de hipopituitarismo, que é exatamente a deficiência da produção do hormônio de crescimento, certo? Por alguma patologia endócrina. E então faz-se necessário o diagnóstico e o tratamento com a reposição do hormônio do crescimento. Por outro lado, então, assim, a falta do hormônio vai tornar uma criança e adolescente não vai crescer adequadamente, vai se tornar um adulto abaixo da estatura média para a idade dentro do alvo genético, que é baseado na altura do pai e da mãe. Por outro lado, o paciente que tem o excesso do hormônio do crescimento, que também pode acontecer numa situação em que ocorre, por exemplo, a formação de um tumor nessa glândula hipófise, certo? Conhecido como somatotropinoma, ou seja, um tumor hipersecretor de GH, do hormônio do crescimento. Se isso acontece na infância, enquanto ainda não houve a 100% da maturação óssea, do fechamento das cartilagens ósseas, a criança cresce num ritmo muito acelerado e acaba gerando uma situação chamada como gigantismo. É extremamente raro, mas acontece. E, por outro lado, se acontece na fase adulta, depois que já então finalizou o crescimento e surge um tumor nessa glândula na hipófise, acontece uma situação chamada acromegalia. Então, o adulto não vai crescer mais em estatura, porém vai ter o crescimento das extremidades ósseas. Então, cresce mandíbula, fica com aquela face acromegálico, cresce, os dedos engrossam, os pés engrossam, a arcada dentária aumenta, então os dentes ficam separados e cresce também, por exemplo, as vísceras. Então cresce coração, cresce fígado. Então, geralmente, pessoas que têm essa doença, se não tratada, elas têm um aumento da mortalidade. Então, são pessoas que têm uma expectativa de vida menor. Eu vou dar o exemplo do gigantismo, que é uma situação extremamente rara, porém bem emblemática. Até hoje, na história da humanidade, o paciente a maior altura que ele atingiu foi 2,74 m. Isso aconteceu para um paciente americano em 1918. Ele, aos 10 anos de idade, tinha 2 metros de altura, por uma situação conhecida pelo gigantismo. E ele atingiu a altura de 2,74 m, com o tamanho do pé número 70, e faleceu aos 22 anos de idade. Então, você vê que é uma expectativa de vida extremamente limitada decorrente da doença. E, assim, doutor, quais que seriam, assim, os sinais que indicam a falta desse hormônio, que as pessoas têm que ficarem atentas ali?
Então, a criança, quando ela começa a despontar, no caso, né, a diferenciar, por exemplo, no comparativo na escola, tem os amiguinhos da mesma idade, uma criança que começa a ficar muito abaixo da altura média para aquela idade. Já é um sinal de que os pais têm que ficarem atentos para levar para um pediatra e sempre estar fazendo umas visitas periódicas no pediatra para sempre estar medindo a altura e colocar no gráfico. E esse gráfico, então, ele dá a relação da altura média para aquela idade. Existe um percentil. Quando começa a diminuir muito essa curva de crescimento, começa a diminuir a velocidade de crescimento, já é um indicativo de que possa haver a deficiência do hormônio do crescimento. E é importante o diagnóstico para o tratamento no momento mais adequado. Doutor, tem pergunta aí para a gente, o pessoal está interagindo. Boa tarde, meu filho tem 1 ano e 2 meses, faz 3 meses que ele não muda a estatura dele. Na gestação ele era um bebê pig. E é normal ficar tantos meses sem crescer? A Bruna mandou essa pergunta pra gente. Ótima pergunta, Bruna. Então, assim, ele é um bebê pig, que significa pequeno para a idade gestacional. Então, tem que avaliar exatamente o padrão de crescimento. Ele já nasceu, assim, no gráfico, sempre numa percentil baixo. Porém, sim, ele não pode estacionar na velocidade de crescimento, principalmente nos primeiros anos de vida. É uma fase em que existe uma aceleração da velocidade de crescimento, que depois estabiliza e depois volta a ter uma nova aceleração na fase da puberdade, na fase que antecede a puberdade. No caso dos meninos, por volta dos 13 aos 14 anos, das meninas, por volta dos 11 aos 12 anos. Então, assim, se está notando que o bebê não está crescendo tão novinho assim, tem que levar para o pediatra e já iniciar alguns exames, por exemplo, com a raio-x de idade óssea, para saber se a maturação óssea dele está atrasada com relação à idade cronológica, com relação à dosagem do IGF-1, do hormônio do crescimento e já então iniciar um processo investigativo. Pode ser simplesmente um atraso constitucional do crescimento, mas também pode ser algo patológico que precisa ser tratado. Doutor, e como que é feito esse tratamento nas crianças a respeito daí desse hormônio? Pois bem, o hormônio do crescimento, o tratamento, ele funciona da seguinte maneira. Uma vez estabelecido o diagnóstico, que é do hipopituitarismo, ou seja, a deficiência do hormônio do crescimento, esse diagnóstico é feito com dosagem de sangue periférico, também é feito com a raio-x de idade óssea, exame de imagem da hipófise, que pode ser realizado uma ressonância magnética ou uma tomografia, e os testes de estímulo, que seriam o quê? Dosagem do hormônio do crescimento de meia em meia hora, do tempo 0 até 120 minutos, depois de um estímulo, seja com clonidina, que é um antihipertensivo, com insulina, induzindo hipoglicemia, ou com glucagon. Quando existe uma resposta inadequada, abaixo do esperado, é o diagnóstico da deficiência. Aí sim tem a indicação do tratamento, ou seja, o tratamento é com a somatropina. Somatropina é uma medicação injetável subcutânea de aplicação diária. Para exemplificar, vamos fazer um comparativo, é como se fosse um paciente com diabetes, né, insulino dependente, por exemplo, um diabetes tipo 1, né, que já é diagnosticado na infância, que tem que fazer o tratamento todo dia injetando insulina, com uma injeçãozinha subcutânea. O hormônio do crescimento é da mesma maneira. É uma injeção subcutânea aplicada na barriga, ou nos braços, ou nas coxas, ou na região glútea, e só que o tratamento ele pode durar anos. Então, do diagnóstico, ele pode ser realizado até, por exemplo, por volta dos 18 anos de idade, que é quando termina o crescimento, de fato. Doutora, e esse hormônio, ele para de ser produzido pelo corpo ou não? Não para de ser produzido, tá? O que pode haver, sim, é uma deficiência nessa produção, uma hipofunção, né, por exemplo, como eu falei anteriormente, da hipófise, mas se você inicia o tratamento, você está fazendo, então, um aporte daquele hormônio que está em deficiência, certo? Mas o fato de você usar o hormônio, a hora que você suspende o tratamento, a pessoa atingiu o crescimento adequado dentro do alvo genético, vai viver a vida normalmente. Tá certo? Inclusive é importante salientar, pessoal, que esse tratamento é fornecido pelo SUS, tá? Porque o hormônio do crescimento ele é extremamente caro. Se você for comprar ele numa farmácia, só é vendido com receituário de controle especial, tem que ter o diagnóstico, tem que ter devido ao acompanhamento médico, a indicação. Porém, o SUS, ele custeia esse tratamento, tá? Então, o Ministério da Saúde, desde que comprovada a deficiência do hormônio do crescimento. E o tratamento, uma vez você teve o acesso, seja com 8, 10 anos de idade ou já na adolescência, ele é fornecido até a alta médica por volta dos 18 anos de idade ou atingir a altura adequada para o alvo genético. Doutor Mário, mas e assim, quais que são os exames que são indicados para avaliar sobre essa produção de hormônios?
Pois bem, como eu citei então anteriormente, são exames sanguíneos, né, com dosagem do sangue periférico, que ali dosam-se então o IGF-1, que é o hormônio do crescimento, o GH, o IGF-BP3, que é uma proteína ligadora, a principal proteína ligadora do GH, para saber se está tudo adequado. Também são realizados exames para saber se de repente a criança não está crescendo, por exemplo, por um hipotiroidismo, por uma anemia, por uma doença desabsortiva, por uma doença celíaca, por uma intolerância, porque a baixa estatura, o não crescimento adequado, nem sempre é decorrente da falta do hormônio de crescimento. Ele também tem outras causas. Então, os exames incluem isso, dosagem de exame de sangue, a idade óssea, que é a raio-x do punho e da mão esquerda. Também é feito o exame da hipófise, da imagem da hipófise e essas curvas do GH após estímulo. Doutor, e como que funciona essa reposição desse hormônio? É através do tratamento ali? Pois bem, então é isso. Uma vez feito o diagnóstico, então o tratamento ele é feito assim, o cálculo do hormônio do crescimento ele é baseado no peso, certo, da criança. Então a gente faz lá uma conta, né, 0,1 unidade por quilo de peso. Então todo dia a criança vai receber, por exemplo, 5 unidades internacionais daquele hormônio. Injeção subcutânea, como se fosse insulina, aplicado toda noite antes de dormir, que é justamente durante o sono em que há a ação do hormônio do crescimento. Então o maior crescimento, por isso que é importante as crianças dormirem adequadamente durante a noite toda, porque isso influencia muito na questão do crescimento. Então é feito diariamente a aplicação noturna do hormônio até que a criança atinja o alvo genético. O que é o alvo genético? É a média da altura do pai e da mãe dividido por 2. No caso dos meninos é somado 6,5 centímetros e das meninas é diminuído 6,5 centímetros. E aí sim existe um desvio padrão dentro daquela média de altura de mais ou menos 10 centímetros para os meninos e mais ou menos 8 centímetros para as meninas. Doutor, gratidão. Obrigado aí pelas dicas de hoje. Eu que agradeço. E se vocês em casa aí ficaram um pouquinho mais de dúvida, pode interagir ali com o doutor. Eu vou deixar o Insta dele ali também, que com certeza aqui ficaram algumas dúvidas, mas a gente vai trazer novamente o doutor Mário aqui para a gente falar sobre esse assunto. Gratidão. Muito obrigado. Bom, olha só, gente, agora eu quero pedir uma ajuda, né?